Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, consultor especialista em gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que os profissionais da área de gestão de pessoas, na área de pessoal e até os empregadores, muitas vezes, têm muitas dúvidas sobre isso. Vamos falar sobre as diferenças salariais, que podem ser decorrentes aí a reajuste da categoria ou reajuste de salário mínimo e assim por diante, ok? E aí vou mostrar para vocês como é que funciona e como você deve proceder e vou comentar aqui com alguns sistemas de folha de trabalho, ok? Então vamos lá. Não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Não se esqueça, Staff Cursos tem um curso ideal para você se consagrar no mercado. Seja de especialista em departamento pessoal, seja de especialista em rotina de escritório contábil. É teoria e a prática sendo informatizado, o grupo de Telegram exclusivo para te apoiar nos processos do dia a dia, ok? Então vem com a gente que é só sucesso. Ah, tá com dúvida no e-social, tá com dúvida no departamento pessoal, quer aquela ajuda especializada? Agende uma consultoria comigo, Cláudio Saldanha. É 1 hora numa consultoria online e a gente vai destravar esse processo, ok? Você ainda tem a opção de gravar a consultoria, ainda podemos acessar a sua máquina para resolver o problema aí no seu sistema ou no seu ambiente e fica gravado para você ver quantas vezes quiser. Vem com a gente que é só sucesso. Então vamos lá. Tá aí nosso contra-cheque. Esse aqui é o contra-cheque do mês de janeiro da funcionária Juliana. Em janeiro ela ganhava R$ 5.000, ok? Recebeu salário, 5.000, fez 10 horas extras a 60%, fez 15 horas extras a 100%, fez 85 adicionais noturnos a 20%, teve o DSR sobre essas verbas variáveis, ok? Teve INSS, imposto de renda, faltando aqui os descontos, né? De alimentação e transporte. Eu coloquei aqui os descontos, deixa eu salvar aqui para ele ficar gravado. Esse contra-cheque aqui faz parte do nosso pacote de planilhas, ele faz cálculo automático, inclusive tem a tabela de incidências aqui ao lado, para calcular os tributos automaticamente. As tabelas de tributos estão aqui embaixo para cálculo automático e mostrar para você como o sistema, a planilha fez os cálculos, ok? Então, no mês de março, a Juliana está tendo reajuste salarial. Teve um reajuste lá de 9%. Tá? Então, esse reajuste foi retroativo a janeiro. Então, se for retroativo a janeiro, então tem diferença de salário para pagar no contra-cheque, referente ao contra-cheque de janeiro e o contra-cheque de fevereiro. O contra-cheque de março já sai com salário reajustado. Então, vou mostrar para vocês como exemplo o contra-cheque de janeiro, e isso seria o mesmo processo no contra-cheque de fevereiro, você pagaria essa diferença toda em março, ok? Então, aqui, outras verbas que vão incidir para a diferença vai ser as faltas e o DSR das faltas. Lembrando o seguinte, pessoal, os tributos INSS, Imposto de Renda e FGTS, eles têm a incidência no mês da competência que eles estão sendo pagos, ok? No caso, esse contra-cheque, essa diferença é retroativa a janeiro, fevereiro. É retroativa a janeiro. Então, você tem diferenças de janeiro e fevereiro, que serão pagas no contra-cheque de março. Você não vai voltar lá em janeiro e fevereiro e reabrir folha, recalcular a folha. Janeiro e fevereiro já passaram. Você vai fazer o ajuste na folha de março. E os tributos terão incidência em março, conforme as verbas salariais de março, ok? Eu não vou descontar a diferença de INSS, de imposto de renda, de FGTS referente a janeiro e fevereiro. O que são verbas salariais, elas vão entrar na base, no caso de faltas aqui, elas vão ser deduzidas na base do mês de março, ok? Então, vai ser tudo apurado conforme março, ok? Elas vão compor a base de março. Tudo bem que é referente a janeiro e fevereiro, mas eu não tenho como voltar em janeiro e fevereiro e recolher diferença de INSS de imposto de renda. Eu estou falando aqui de 2 meses, tá? Eu estou falando de uma empregada, de uma funcionária. Imagina uma empresa com 20 mil, 30 mil empregados fazendo diferença de 6, 7 meses.
Então, é operacionalmente inviável e a legislação não manda que você faça isso. Você tem a diferença a pagar, você paga no mês que você detectou a diferença ou que você tem a obrigação de pagar a diferença e tributa ela naquele mês, ok? Então, vamos lá. Então, ela recebeu esses valores, tá? A soma dos valores que ela recebeu em janeiro, ela vai dar um total bruto de 6.775,45, ok? Então, eu peguei, montei uma planilha, relatório, diferença salarial, reajuste de 9% a partir de 1º de março de 2023, retroativo a janeiro. Então, está aqui a funcionária Juliana. Em janeiro, ela recebeu um total de verbas salariais baixo, 6.775,46. Se eu voltar lá no meu contra-cheque, 6.775,45, diferença de 1 centavo. É claro que aqui ele está fazendo conta automática e lá eu digitei os valores, ok? A diferença de centavo para mim é irrelevante, tá? Então está aqui os valores que ela recebeu em janeiro. No contra-cheque de março, o contra-cheque janeiro, e esse aqui é o contra-cheque janeiro e o contra-cheque de março. Opa, tá falando aqui 03/2023. Pronto. A gente está esse campinho aqui e por algum motivo ele ficou errado. Ou então eu mudo aqui ele para um campo texto para ele ficar correto. Texto 03/2023. Aqui, ó. Março de 2023, vou pagar em 6/4. Essa aqui são as verbas referentes à folha de março da funcionária, ok? E aí, eu incluí aqui algumas linhas para eu trazer as rubricas da diferença. Veja que o salário dela aqui já está reajustado, está 5.450. O que eu fiz com esse contra-cheque de janeiro? Eu peguei essas verbas e recalculei, ok? E trouxe os valores recalculados para cá. Então, se ela tivesse recebido essas mesmas verbas com salário de 5.450, esse bruto aqui daria 7.385,24. É claro que eu estou com uma planilha aqui no Excel que calcula automático. Se eu pegar aqui e mudar o salário a 5.450, ela calculou para mim, ó, trouxe aqui, ó, 7.385,25. Ela calculou todas as verbas com salário novo, ok? Eu vim aqui e voltar. Então, eu apurei a diferença de verba por verba, tá? E vou lançar isso no contra-cheque. E aí, eu tenho as verbas também, que são verbas de desconto, ok? Vale transporte, no caso, não teve diferença de janeiro para março, por quê? Porque, na realidade, em janeiro, ela já pagou o que ela mesmo recebeu. Os 6% dela já ultrapassava os 268 que ela recebeu. Isso em março se repetiu. Então, ela pagou a mesma coisa. As faltas em dias que ela teve, em janeiro, correspondia a 33333. E o DSR dessas faltas, 166,67. Eles foram reajustados e deu uma diferença de R$ 30 para um e 15 para outro. Porque eles que estão sendo pagos. Do Vale Transporte não vai haver. Então, lá no contra-cheque de março, eu vou lançar essas verbas diretamente. É claro que aí eu tenho duas situações. Eu tenho sistemas de folha, como o sistema Dexio, que é muito usado no Distrito Federal, e outros, né, que fazem uma folha de pagamento separada só para a diferença. No caso, seria só para esses valores, proventos e desconto, incidem INSS sobre eles, e depois, na folha do mês,
eles somam a base e descontam a diferença da folha do mês. Por que eles fazem isso? Para usar as mesmas rubricas que eles já usam para a folha daquelas verbas. Então, por isso que eles lançam uma folha de pagamento separada só de diferença. No caso de outros sistemas, eles criam as verbas específicas de diferença para cada outra rubrica. Então, a rubrica salário tem uma verba diferença de salário, a rubrica hora extra tem uma verba diferença de hora extra, e assim por diante. No fim dos ovos, no final, dá no mesmo. O importante é você pagar as diferenças todas na folha, conforme foi determinado na convenção, ok? Então, está aqui nosso contra-cheque do mês de março, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou lançar rubricas de diferença. Diferença de salário, R$ 450. Vou lá, criar uma rubrica aqui, eu vou botar aqui 101. Diferença, salário, ok? R$ 450. Vou trazer aqui agora diferença 102, diferença de horas extras, 60%. Vou pegar o valor, 3272. 32,72. 103. Diferença de horas extras, 100%. Nós temos aqui, diferença agora de horas extras, 100%. 6136. 61,36. Um errinho aqui, diferença, adicional noturno. Opa, 104. Diferença, adicional noturno, 20%. Adicional noturno, 20%, 34,78. 34,78. 105. Diferença. Opa, TSR, horas extras, barra, canal noturno. A diferença aqui, 30,92. Beleza, lancei as diferenças. Por que eu lancei outras rubricas com diferença? Porque essas rubricas do mês, ela tem suas regras de cálculo, ok? Essas rubricas de diferença são rubricas que o sistema calcula a diferença e lança aqui, ok? Então, ele faz um cálculo comparando mês a mês, como eu fiz aqui ó, no Excel. O seu sistema de folha faz essa comparação e gera a diferença e joga lá. É claro que eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma simulação só com o mês de janeiro, mas se eu tivesse feito o cálculo com fevereiro, ele estaria incluindo aqui nessas diferenças janeiro e fevereiro, e todos os meses que tivesse diferença. Ele agrupa tudo numa rubrica só de diferença. Então, essas rubricas estão aqui, tá? Com códigos diferentes, porque elas têm outra função. Como eu já falei, em outros sistemas de folha, ele usa a mesma rubrica da folha, só que ele não paga na mesma folha, ele tem uma folha separada de diferença, ok? E aí, como é que acontece aqui a tributação? Ah, eu tenho duas rubricas de diferença, de desconto. Vou botar aqui, ó, 201. Como elas não existem nessa folha, eu vou botar aqui 201 e 202. A diferença de faltas e DSR da falta, porque ela tem que abater aqui no total que está sendo calculado. 30 de faltas e 15 de DSR da falta. 30 e 15, ok? Aí, pessoal, você tem que se atentar que essas rubricas aqui, para ficar certinho, então aqui é preenchido,
ok? Então, essas rubricas aqui, elas têm a mesma incidência da rubrica que ela gerou diferença. Então, todas elas aqui, ó, vão incidir para o INSS, ok? Aqui, vou puxar a fórmula, aqui, ok? O FGTS também, ok? E aqui o imposto de renda também, ok? Lembrando o seguinte, se tiver diferença de férias, a base de cálculo do imposto de renda é separada. Muito dificilmente o valor da diferença de férias tem base suficiente para ter imposto de renda sobre ela, sobre a diferença, só se for uma diferença muito grande, porque o imposto de renda incide conforme o pagamento. Ele não vai retroagir, pegar a base de novo, montar e calcular de novo, porque parte das férias já foram pagas. Assim acontece com o 13º também. E aqui nós temos, ó, as faltas, elas são deduzidas na base, no DSR da falta. Ok? Aqui, ó. E assim funciona. Como é que eu vou recolher? Aqui, ó. INSS, o imposto de renda, o vale transporte, ela continua pagando 268 quanto ela recebe, o vale alimentação é sobre o que recebeu no mês, as faltas são diferença, vou escrever aqui diferença, ok? Diferença. E aqui, diferença DSE. Não vai acontecer de nenhum órgão do governo mandar que você retroaja lá atrás e recolha a diferença do trabalhador. Entenda que o patronal, o INSS patronal, ele incide sobre o valor todo da base do empregado, não tem teto. Só o do empregado que tem limite. Então, nenhum órgão vai mandar você voltar lá atrás, calcular a diferença de INSS de janeiro, de fevereiro e de março para lançar na diferença mensal, na diferença no mês onde está sendo paga aquela diferença conforme a convenção. Você junta todo mundo e monta uma base só. Porque isso aqui vai acontecer no máximo uma vez no ano, se a convenção sair atrasada. E dessa forma que está aqui, ela vai para o E-Social, sem problema nenhum. Está aqui, ó. Tá? Aumentou a base para o FGTS, aumentou a base para o imposto de renda, ok? E ele vai incidir os tributos normalmente, tá certo? Então, é assim que funciona a diferença salarial. Você não precisa voltar lá atrás, abrir folha e recalcular. Você vai ver quanto que era a diferença e pagar naquele mês que a convenção determinou, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, um abraço a todos.